Boa tarde, pessoal. Mais um dia de objetos e memórias, uma quinta-feira gostosa para todo mundo. E como vocês sabem, o Objetos e Memórias nasceu deste livro. O livro retrata histórias verídicas, fatos ocorridos na vida de 170 pessoas que estão auxiliando nessa causa do nosso idoso brasileiro, porque a renda desse livro é revertida para a compra de produtos de uso contínuo para várias instituições e algumas delas centenárias que abrigam idosos no Brasil. Depois do livro surgiu a campanha no YouTube Ame, Respeite e Ampare os Idosos. Dá uma olhadinha aí quem que está apoiando essa ideia, dá uma olhadinha. Hi, I'm BJ Mitchell of the Platters. This project, Objects and Memories, is very important because it looks at the elderly Brazilians. The Platters want to support this cause because the elderly deserve and need the support from society. Don't be a great pretender. Only you can make a difference. Vocês viram que maravilha, muito obrigado a esses artistas todos que estão nos ajudando, porque ele já tem nome no Brasil, já tem nome na mídia e ajuda a gente a divulgar o nosso projeto, que é importante para a causa desses idosos que estão aí abandonados muitas vezes em asilos, em abrigos. Se você tiver que colocar o seu idoso em alguma instituição ou algum tipo de no hospital ou algo do gênero, não abandone ele. A instituição vai dar para ele toda a assistência tecnológica para salvá-lo das doenças, mas não aqui, ó, mente e coração, ele depende de você, ele quer teu apoio, teu abrigo, ele quer o seu abrigo emocional, tá bom? Hoje a gente está com uma pessoa sensacional, é um radialista, Altieres Barbiero. Tudo bem, Altieres? Tudo bem, Roseli, um prazer estar aqui com você e com os nossos amigos e o meu boa tarde a todos. É isso aí. Altieres Barbiero nasceu em Mandaguari, no Paraná. Ele é locutor, cantor, já atuou como radioator na época que não tinha televisão. É um dos maiores radialistas do Brasil. Já passou pelas rádios Record, Rádio Globo, Rádio Mulher, Rádio América e atualmente está na Rádio 9 de Julho, no 1.600 kHz. Não é isso, Altieres? É isso mesmo, Roseli. Então, eu agradeço aí um dos melhores radialistas, né, do Brasil. Somos um radialista, né? E a nossa intenção, Roseli, quando nós iniciamos no rádio, não foi fazer aquele sucesso, nada disso. Eu nunca pensei isso na minha vida. A única coisa que eu pensava é que eu gostaria de trabalhar no rádio. Comecei a trabalhar e as coisas foram acontecendo. Então, mas é que a gente fala isso, Altieres, porque é uma longa estrada no rádio e se mantém, como diz, né? Quem não tem competência não se estabelece. E você tem competência, então. Obrigado. São muitos anos, mais de 50, é isso? Mais de 50. E nós começamos em 1960, né? Olha que coisa linda. Então a gente vai abrir agora o baú de objetos e memórias do nosso querido Altieres Barbiero. Olha que coisa linda, está recheado de emoções. Vamos pegar um bloco aqui primeiro de várias coisas. Vamos começar dos pais do Altieres, dos avós. Olha os pais do Altieres, nome do pai. Alvim Barbiero. E da mãe? Marfisa Pinto Barbiero, já são falecidos. O que você tem de lembrança do seu pai? Olha aqui o pai. O meu pai, antes de tudo, além de pai, ele era amigo. Então foi o melhor amigo que eu tive na minha vida, foi o meu pai. Que maravilha. E ele só dava bons exemplos, ele só teve o 4º ano primário, mas era um homem muito trabalhador, não é? E os seus irmãos? Quantos irmãos são? Somos em 4, né? 2 casais. Os nomes deles? Zuleika,
que já faleceu. Sim. Tem a Ana Keila e o Alain. A Zuleika é do primeiro relacionamento do seu pai. O primeiro casamento, eu e a Zuleika. Aí o segundo casamento de meu pai, a Ana Keila e o Alain. E a sua avó Fiorinda, que ela é mãe do seu pai? É, mãe do meu pai. Qual a lembrança que você tem da sua avó? A lembrança que eu tenho é que ela me tratava muito bem, com muito carinho quando eu ia à casa dela. Ela morava no interior de São Paulo, na cidade de Adamantina. E de manhãzinha ela levantava, ia lá no rádio, né? E ela queria ouvir Tonico e Tinoco, que era transmitido naquela época pela Rádio Bandeirantes. E, Altieres, qual é a curiosidade que você pode falar, uma lembrança da sua mãe, no jeito dela? O que você lembra? A minha mãe era uma senhora que me deu uma educação praticamente sozinha, porque meu pai viajava, ele era viajante e pouco ele ficava em casa. Sim. E é ela que me educou. A primeira coisa, respeite sempre os mais velhos. Ah, isso é fundamental. Isso. E então eu aprendi muita coisa boa com ela, né? Sempre falar a verdade, não mentir, tratar as pessoas idosas com o maior carinho. E eu desde pequeno eu fazia isso. Que você fazia isso. Você conviveu mais, Altieres, com a Zuleika, porque ela foi do primeiro casamento do seu pai, e mais ou menos da sua idade, é isso? Isso. E o que vocês estão vendo aí, a foto do Altieres e da Zuleika, né? E o que você lembra da Zuleika na infância? A Zuleika é 1 ano e 8 meses mais nova do que eu, né? Sim. E ela foi uma irmã que até hoje eu admiro, que nós nunca tivemos uma discussão, uma briga, que geralmente irmãos têm. Tem? Nós não. Quando a minha mãe ralhava comigo, ela entrava no meio. Pra defender. Não vai bater no... Me chamava de Lely, né? Não vai bater no Lely, não. Bate em mim também. Olha, e eu da mesma forma com ela. Então nós crescemos. Era uma parceria. É uma parceria. Ela casou-se, teve 2 filhos. Ah, que maravilha. E mais um de criação. Mas nunca tivemos uma discussão. Nunca, nunca. Agora vamos voltar para a infância. Olha que coisa linda. O Altieres. Naquele tempo tinha isso, né? Colocar a bandeira. Era grupo escolar. Grupo né? escolar. Aí que eu você estava lembra? no 3º, 4º ano. O que você lembra dessa época? Então, de professor ou do próprio eu escola? lembro, inclusive nas datas históricas, 7 de setembro, e eu era o escolhido para fazer o discurso lá, né? Me chamavam, eu era sempre o escolhido. E eu sempre eu lembro, né? Olha o dom, gente, olha o dom que já vinha da infância. Talvez fosse. Verdade, né? olha o Altieres bem petitiquinho, né? É a única foto de infância que eu tenho. Que coisa, né? Vestidinho. Naquele tempo, usava, né? Naquele tempo eu usava assim. E olha aqui, gente, aqui é a Maria José, atual esposa do Altieres, que você teve 2 relacionamentos, é isso, né? Sim, o primeiro foi com a Tereza, que nós somos amigos, né? Porque nos separamos, mas somos amigos. Claro, e tiveram 2 rapazes maravilhosos. E o Adriano e o Júnior. E o Júnior. E com a Maria José, que tem o apelido de Dinda, né? Todo mundo chama de Dinda. Então não foi só o Collor que teve a casa da Dinda, não, eu também, né? Você teve... Aí a Alana. A Alana, coisa linda essa moça. 18 anos agora. Muito bom mesmo. E aí você teve a Alana e teve os netos. E teve os netos que são lindos, que a gente tem aqui um quadrinho com os netos, né? Tem. Aqui tem várias fotos, vocês estão vendo aí as fotos dos netos. Quais são os nomes dos netos? Então tem a Ada, né? A Ada Isabela. Sim. A Giovana e o Rafael. E o Rafael, coisinha mais linda. O Rafael é o mais novinho. É um casal, filho do Adriano. Sim. E a menina do Altieres Júnior. A diferença de uma para outra foram apenas 12 dias. Olha só, de um filho... Nasceu primeiro a Giovana e depois a Ada. Agora me fala sobre a sua formação acadêmica, Altieres. Olha, eu fiz só o curso ginasial, não é?
E pelo tempo de rádio, aí eu consegui o registro de jornalista. Claro, pela atuação porque, do ofício. na época não tinha ainda o curso de jornalismo Universitário. Sim. E então sou radialista e jornalista. E qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi quando eu era garoto, lá em Tupã. Lembro ainda, Farmácia Central, né? Na farmácia. Então, eu entregava remédios com a minha bicicletinha. Sim. Eu varria a farmácia, limpava o balcão. Quantos anos você tinha? Eu tinha na época uns 12, 13 anos, né? Aprendi muito também ali na farmácia, viu? E olha, gente, depois você estava me falando que virou técnico de som, que foi um dos seus primeiros empregos dessa área de comunicação. Exatamente, assim. foi onde eu iniciei no rádio. Tá. Foi na Rádio Cultura, em Uberlândia, Minas Gerais. Agora, antes de você iniciar no rádio como radialista, você foi radioator? Sim, eu fui radioator. Então vamos ver umas fotos aqui e vamos falar dessa história, que é uma coisa legal, porque naquela época não tinha TV, não é? E tinha que fazer toda a cena. E tem aqui, olha, gente, que coisa legal, ele com essa moça, aqui numa cena, né? Essa aqui é uma cena. Exatamente. Então conta como era isso. E foi através da arte dramática que a gente aprendeu a interpretar, que eu fiz um teste de radioteatro na Rádio Record. Sim. E aí eu fui aprovado. E aí não só na Rádio Record, mas na Rádio São Paulo também, que era das Emissoras Unidas. Sei. Rádio São Paulo, verdade. Rádio São Paulo, que era uma novela atrás da outra. Aí também eu participava na Rádio São Paulo como ator. Você tinha o texto e você tinha que interpretar. Como é que eles tinham que fazer a cena para sentir a emoção daquele... Não, era só pegar o script e lendo e interpretando. Interpretando. E isso foi através de você estudou a teledramaturgia. Sim. A radiodramaturgia, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Tudo isso eu aprendi na arte dramática. A gente tem aqui, como você falou da Record, a gente tem aqui, quando você foi jurado, é isso? Foi jurado do programa do Chacrinha. Também participei do Raul Gil como jurado. Que e legal. do Wilson Simonal também. Olha aqui no Chacrinha, né? O Chacrinha, Pedro de Lara, que também fazia parte do júri, né? Isso, e aqui também mais uma foto aqui que a gente pode até achar que parece com o Antônio Marcos, mas é o Altieres. Gente, que coisa bacana, o Chacrinha de novo, né? Exatamente. E tem, aqui olha que bacana, e esse aqui como é que Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante, muito legal também. Fala, um instante, maestro, né? Essa foto aqui, olha. Esse foi seu professor Esse foi o professor de arte dramática. Como é que era o nome dele? Renato Ferreira. Ele dirigiu um dos filmes brasileiros, Éramos Irmãos. Tá. Que o Aguinaldo Raiol participou desse filme. Quando era garoto ainda. E Altieres, e essa foto aqui? Então, essa foto foi depois que eu fiz o curso. Eu passei a ser professor de arte dramática. E essa turminha bacana aí foram meus alunos. Agora não, depois de algum tempo, nunca mais eu tive informação deles. Agora, a arte dramática não só serve para o rádio, o teatro, a televisão. Serve também para o dia a dia na vida, em outras profissões, para pelo menos se desinibir. Sem dúvida nenhuma, porque você começa a interagir e encontrar os seus limites, não é? Exatamente. Muito legal, olha. Agora aqui nós temos você já recebendo uns prêmios, é isso? O troféu do Chacrinha aí, né? Como é que era esse troféu, o nome? Esse troféu era a discoteca do Chacrinha. E aí foi como o melhor disc jockey. E aqui a gente tem você recebendo esse outro troféu. Esse é o Quantide de Oliveira. Quantide de Oliveira. Esse aqui é o Aurélio Campos. Foi um troféu que eu considero um dos melhores que eu recebi até agora, não que eu não dê valor a todos os que eu recebi. Claro, ele está aqui, gente, olha, é um troféu sensacional. Existia na época uma revista por nome de Melodias. E a revista Melodias trazia um cupom para
os leitores escolherem o melhor radialista. Sim. E durante 2 anos consecutivos, eu recebi o troféu, fui o mais votado, né? E Altieres, me fala do programa A Volta dos Sucessos, porque esse programa ele foi uma sugestão de um homem de rádio também na época? Sim, era diretor da Rádio Record, o Edson Guerra. Sim. E na época eu era produtor do programa do Humberto Marçal. Uma das vozes mais lindas que eu já ouvi no rádio era Humberto Marçal. E eu era produtor dele. Mas ele ficou pouco tempo lá na Rádio Record. Sim. E ele saiu e eu continuei fazendo o programa dele. Aí o Edson Guerra, que era diretor artístico da Rádio Record, ele falou: Altieres, você tem ideia de algum programa? Se você fosse fazer algum programa, o que você faria? Eu falei, fazia música antiga, né? Do ano passado para trás, que eu acho que as pessoas vão gostar, né? Verdade. E qual seria o título? Eu falei, A Volta do Sucesso. Então você vai fazer esse programa já a partir de segunda-feira. E aí foi no dia 2 de outubro de 1972. Gente, de 72 até hoje, que já são 41 anos, estamos indo para os 41 anos. 41 anos da Volta do Sucesso, com sucesso. Isso que é sensacional, porque... Graças a Deus. Graças a Deus, um comunicador fantástico, que vocês vão ver imagens agora do Altieres no rádio. A Volta do Sucesso. Aqui, gente jovem ama e também sente saudade. Oba! Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos iniciando a Volta do Sucesso aqui na sua querida Rádio 9 de Julho Católica, a primeirinha no seu coração. E o programa de hoje, cada sucessão, da pontinha da orelha. E a partir de agora você pode ligar, participar aqui do nosso programa. Mas vamos iniciar o programa de hoje, porque aqui você já sabe, é o passado de presente para você. Gente, vocês viram que bacana o Altieres? Tranquilo, um comunicador de mão cheia, adorei. Altieres, me fala... Tudo bem, vamos ver. Me fala desse senhor aqui, como é que é o nome dele? Esse senhor é Francisco Petrônio, um dos grandes seresteiros que o Brasil teve. Uma voz assim bem pequenininha, mas um dos mais afinados do Brasil. Ah, ele era cantor? Cantor. E aí, o que é essa cena aqui? O Real Baile da Saudade, que era aqui em São Paulo, na Casa de Portugal. E ele tinha a excursão, que ele fazia bailes para todo o Brasil. E eu era o apresentador do Real Baile da Saudade, aqui em São Paulo. Mas muitas vezes, cidade por perto, eu fui junto também. E aqui, o que é esse... Esse foi um show quando eu estava na Rádio São Paulo, que pertencia à Rádio Bandeirantes, né? Olha então só. Nós temos aí vários. Eu acho que até tem o Jair Rodrigues aqui, parece. Jair Rodrigues teve presente também. Aqui, Não, esse aqui. A cantora Rosana, teve vários artistas. Vários, né? Aqui, Jair Rodrigues. Né? Então. Agora, a gente tem uma música fantástica que é Amar e Viver, através desse CD aqui. Eu quero que vocês ouçam um pedacinho dessa música e depois a gente vai contar a historinha dessa música. Eu amo você. Faz tanto tempo. Mas nunca tive a coragem de falar pra você meus sentimentos. Eu vivo porque amo você. Você acha que os jovens, ainda de hoje, são assim, tímidos do primeiro amor ou da primeira namoradinha? Hoje já modificou bastante, não é? Mas ainda existe o romantismo. Porque o dia que o romantismo acabar, acabou a graça, não é verdade? Mas mesmo hoje, com as maiores facilidades que os jovens têm, realmente eles se apaixonam. Claro. Se apaixonam, não é?
E eu brinco nos shows e apresentação, falo, quem é tímido aqui? A pessoa tímida perde muita oportunidade na vida. Isso é o que verdade. tem que se fazer hoje, não deixar para amanhã. E aí eu falei, eu vou contar uma historinha para vocês, né? Então, Aí você a canta. história do amar é viver. Agora, Altieres, eu quero saber de você suas qualidades e defeitos, pelo menos um. Defeito a gente tem muito mais do que qualidade. Né? Eu mesmo. Mas eu acho que a qualidade que eu tenho foi sempre respeitar aquelas pessoas que nos prestigiam. Então, eu amo muito a minha família, amo os meus amigos, amo demais o meu trabalho. Você considera as pessoas, né? Você tem... Agora, defeitos, às vezes eu tenho muita bronca. Às vezes não, eu tenho muita bronca das pessoas que maltratam aí os mais velhos e as crianças. Então, quando eu ouço alguém falar que maltratou uma criança, que fez uma violência contra a criança, que fez uma violência contra uma pessoa idosa, eu me revolto. Eu não sei se isso é qualidade ou se é defeito. Quais foram os seus ídolos, Altieres, no rádio ou na música? Olha, sinceramente, o meu ídolo do rádio foi um locutor lá da cidade de Tupã. Ele chamava-se Ronaldo Goy. Não sei ainda se é vivo ou não, espero que sim. Mas eu era fã do Ronaldo Goy, né? Olha só. E assim de locutores de São Paulo, do Rio, eu não me lembro. Eu sei que a minha mãe gostava muito de César de Alencar. Você ouvia na infância. Do Rio de Janeiro, que era da Rádio Nacional, que pegava muito bem no interior, não é? Da sua família, teve alguém de rádio antes de você? Não, eu fui o primeiro. E depois de você? Depois de mim teve os meus filhos e os meus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos radialistas na cidade de Jundiaí. Sim. E tanto o Altieri Júnior como o Adriano também são radialistas. Muito bom. E agora, você foi responsável sobre o lançamento do Padre Marcelo no rádio, é isso? Sim. Eu estava na rádio... A gente tem uma foto aqui do Padre Marcelo. Eu estava na Rádio América e, como eu tinha sido seminarista, eu era o diretor da programação religiosa da Rádio América. Sim. Aí, quando fomos procurados por uma pessoa da igreja onde o Padre Marcelo estava, que era lá em Santo Amaro, para a gente dar uma oportunidade a ele. E aí, então, nós demos essa oportunidade, e aí ele foi crescendo, foi dando o horário dele no rádio, e hoje está aí o padre e os fiéis também, e hoje está aí, não é, esta figura carismática, simpática do Padre Marcelo no Brasil. No Brasil, exato, e no mundo. Agora me fala de os artistas internacionais que você entrevistou, que a gente tem aqui, Nico Fidenco, tem esse aqui, não é? Esse aqui. Sérgio Endrigo. Nico Fidenco. Fidenco. E esse aqui, olha, gente, o Rick Martin. O Rick Martin, não é? Que você entrevistou. O que você lembra, assim, desses artistas, ou mesmo dos artistas brasileiros nas entrevistas? Tem alguma curiosidade? Olha, todos os artistas são ótimos, não é? Pelo menos aqueles que eu convivo, aqueles que passaram pelas entrevistas, são gente finíssima. Sim. E a última pergunta que eu faço para os entrevistados é a pergunta-chave. Que aí a pessoa vai falando desde o início da carreira, Sim, até chegar ao auge. Aí eu pergunto, fulano de tal, você tem medo de morrer? Então são as mais variadas respostas, né? O Paulo Sérgio, por exemplo, ele me respondeu: eu não sei se tenho, às vezes não, sei lá. Acredito que todos nós tenhamos medo de morrer. Eu, às vezes, quando penso na morte, se ela vier agora, vai me pegar desprevenido e eu não vou ter medo. Mas tenho certeza, se daqui a alguns anos, quando tiver mais velho, sabendo que está chegando a hora, eu acho que vou ter medo, sim. E, infelizmente, 11 dias depois ele faleceu. Qual a resposta que foi bombástica, assim, que você falou, nossa, isso foi uma surpresa?
Você lembra? É, o Roberto Carlos, né? E a gente tem uma Carlos, foto aqui do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ele... Tem muita gente que tem medo, né? De fazer certas perguntas para ele, mas eu fiz. Roberto, você tem medo de morrer? Sim. Ele disse, olha, não, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei o que pode acontecer, eu sou muito religioso, então eu não tenho o medo de morrer. Então foi tranquilo. Foi tranquilo, né? É. E o Silvio Santos, o que você lembra do O Silvio Santos, essa foto foi na entrega do troféu também, né? Ele recebeu também o troféu como apresentador de TV. E eu do rádio. E do rádio. Agora a gente tem um outro prêmio aqui, que esse prêmio é muito importante. Esse foi da rádio que depois eu trabalhei nela, 13 anos, na Rádio América. Eu lancei a música, né, do Amar é Viver. Foi por conta da música. E por conta da música, que a rádio era bem musical, então eu recebi o troféu, não é? Porque foi uma das músicas mais tocadas, executadas na época, né? Agora, Altieres, você tem uma viagem, ou assim, uma viagem inesquecível? Nós temos ainda 3 troféus aqui no baú. Esse daqui é pelo programa Volta do Sucesso, 40 anos. Do Paulo Sérgio, né? Uhum. E foi uma festa muito boa aqui na rádio, nós fizemos aqui mesmo. E agora tem esse outro aqui, que ele é muito bonito, pesado, gente, pesado. Olha que microfone show. Sessão solene da década, foi em 2009. 2009. Uma homenagem aos radialistas. Eu recebi. Maravilhoso. O Eli Correia recebeu e o Paulo Barbosa também recebeu. Eu tô adorando, mas a gente está chegando ao final e eu quero uma mensagem sua, um recado, né, para nossa campanha. Ame, respeite e ampare os idosos. Olha, eu desde criança aprendi com minha mãe e com meu pai para respeitar os mais velhos. E desde criança eu gostava, né, de estar em contato com as pessoas idosas. Então o que eu tenho que dizer é o seguinte, muito respeito, porque a experiência de vida que eles têm, eles podem passar para a gente. Então eu acho que não custa nada a gente dar uma atenção, um carinho todo especial à pessoa idosa. Porque, atenção, você hoje é jovem e só é idoso aquele que não morre cedo. Então vamos respeitar os mais velhos para que no futuro a gente seja respeitado também. Eu quero te agradecer, Altieres. Grande abraço para você, para sua família, maravilhosa entrevista, adorei. Obrigado. Muito obrigado. Quero deixar o site do Altieres, www.bastidoresdoradio.com. Dá uma olhadinha aí em tudo que você vai ficar curioso com outras novidades e acompanhe também esse trabalho pela Rádio 9 de Julho. O seu programa é que horário na rádio? Começa 12h15 e até as 14h. Da 12h15 às 2h você tem um encontro marcado com o Altieres na Rádio 9 de Julho, 1600 kHz, não é? Muito obrigado, Roseli, muito obrigado. E a atenção e o carinho dos telespectadores, nosso muito obrigado de coração. É isso aí. Um beijo. Até o próximo programa. Amei. Tchau. Objetos e memórias não vão deixar te